Olá, Bruno, e a todos do canal. Vocês podem me chamar de Erasmo. Eu sou aqui de Miranda, no interior do Mato Grosso, em uma cidade que é considerada turística. Era março de 1989, quando aconteceu o que vou contar. Eu tinha 17 anos na época e trabalhava na fazenda do meu pai, criando gado leiteiro e plantando milho nas terras que ele herdou do meu avô. A propriedade nossa ficava no final da estrada de terra, a uns 8 quilômetros da cidade, quase no pé da serra. Naquele tempo eu era magro que nem vara verde, mais forte dos braços de tanto ordenhar vaca e carregar saco de ração. Acordava todos os dias às 4 horas da manhã para ajudar o meu pai com os afazeres. A vida era simples, mas boa. A história que vou contar começou mais ou menos assim. Fazia uns 15 dias que estava aparecendo bichos mortos nas fazendas da região. Primeiro foi na propriedade do Carlinhos, 2 léguas daqui de casa. Encontraram 3 bezerros dilacerados no pasto, com feridas estranhas no pescoço e nas costas. O veterinário da cidade veio dar uma olhada e disse que poderia ser uma onça ou até mesmo cães selvagens ou queixadas. Mas o jeito que os bichos estavam não parecia coisa normal. Depois foi a vez da fazenda do seu Manuel, do outro lado do rio. 5 ovelhas mortas numa noite só, todas com as mesmas marcas esquisitas. O povo começou a ficar nervoso, principalmente as mulheres, que não deixavam mais as crianças brincarem sozinhas no quintal depois que escurecia. Meu pai não era homem de se assustar fácil, mas confesso que ele também estava meio ressabiado com a situação. Começou a trancar o galinheiro mais cedo e passou a deixar os cães soltos durante a noite. Tínhamos 3 vira-latas grandes, o Rex, a Pretinha e o Farofa, todos bons de briga e acostumados a espantar bicho do mato. Em uma terça-feira, eu estava ajudando meu pai a consertar a janela do quarto, quando o seu Benedito, o nosso vizinho mais próximo, apareceu a cavalo. Ele desceu da montaria e veio direto para nós. Paulinho, a coisa tá feia lá em casa, ele disse. Essa noite passada encontrei a mimosa estraçalhada no curral. A vaca estava prenha de 7 meses. 7 meses, Paulinho. E o jeito que o bicho fez com ela, eu nunca vi coisa igual. Meu pai largou o martelo e se aproximou do vizinho. Como assim, Benedito? Parecia que tinham arrancado pedaços da coitada com as mãos. Não era dentada de onça e nem mordida de cachorro. Era coisa diferente. Fiquei prestando atenção na conversa dos 2 homens, mas confesso que na hora pensei que o seu Benedito podia estar exagerando. O pessoal do interior tem costume de aumentar as histórias, todo mundo sabe disso. Mas o negócio ficou sério mesmo quando o delegado Romário veio da cidade no final da tarde, acompanhado do sargento Pereira, da Polícia Militar. Eles pararam aqui em casa e perguntaram se tínhamos visto alguma coisa estranha nos últimos dias. Meu pai contou sobre a conversa com seu Benedito e o delegado anotou tudo. A situação está complicada, disse o sargento Pereira. Já são 8 propriedades atingidas em 2 semanas. O pessoal está com medo e não é para menos. Vamos organizar uma batida amanhã de manhã para tentar encontrar esse bicho, seja lá o que for. Batida é como se fosse uma vigília. Naquela noite, meu pai trancou tudo mais cedo que o costume. Fechou o galinheiro, prendeu as vacas no curral, perto de casa, e deixou os 3 cães soltos no terreiro. Jantamos em silêncio, polenta com linguiça. Eu fiquei na sala ouvindo rádio depois do jantar, tentando sintonizar alguma estação de São Paulo que tocasse música boa. Era umas 9h30 da noite quando ouvi os cães começarem a latir lá fora. Levantei da cadeira e fui até a janela da frente, mas estava escuro que nem breu lá fora. A lua estava encoberta pelas nuvens e não dava para enxergar quase nada. Os cães continuavam latindo, cada vez mais agitados. E eu ouvi o Rex ganindo de um jeito estranho, como se estivesse machucado. Eu fui buscar a lanterna na cozinha e voltei para a janela. Acendi a luz e direcionei para onde estava vindo o barulho dos cães, e foi aí que eu vi uma coisa que até hoje me faz perder o sono quando o lembro. Do lado esquerdo do terreiro, perto de uma palmeira, tinha uma figura agachada mexendo com alguma coisa no chão. No começo pensei que fosse uma pessoa, mas quando a luz da lanterna bateu em cheio, eu vi que aquilo não era gente normal não.
Era maior que qualquer homem que eu já tenha visto, com braços compridos demais e um jeito de se mover que não era natural. A coisa levantou a cabeça na minha direção quando a luz bateu nela, e juro que vi 2 olhos brilhando, igual a olhos de gato no escuro. A cabeça daquele bicho era grande, desproporcional, e tinha um formato estranho, meio alongado. O bicho ficou parado uns 3 segundos me encarando e depois se levantou devagar. Deve ter uns 2 metros e tanto de altura, com os braços pendurados quase até o joelho. A pele parecia escura, mas não consigo dizer se era pelo ou se era couro mesmo. Os cães pararam de latir de repente. Foi aí que eu vi o que ela estava fazendo perto da palmeira. A pretinha estava estirada no chão, imóvel, como uma mancha escura se espalhando na terra embaixo dela. Saí correndo para dentro de casa e fui acordar meu pai. Ele levantou da cama de uma vez e pegou a espingarda. A minha mãe acordou também e ficou perguntando o que estava acontecendo. Mas meu pai mandou ela ficar quieta e se esconder no banheiro. Quando voltamos para a sala, não tinha mais nada lá fora. Meu pai abriu a porta devagar com a espingarda engatinhada e nós dois saímos para o terreiro. A lanterna mostrou a pretinha caída no chão, perto da palmeira, com o pescoço quebrado e umas marcas fundas nas costelas. O Rex e o Farofa estavam escondidos debaixo do carro, tremendo que nem vara verde. Meu pai examinou a cachorra morta e balançou a cabeça. Isso aqui não foi trabalho de bicho comum, disse ele. Olha o tamanho dessa marca no pescoço dela. Que mão foi que fez isso? Ficamos a noite toda acordados, revezando na vigia. Meu pai na janela da frente com a espingarda, eu na janela dos fundos com a lanterna. Quando amanheceu, saímos para examinar o estrago. O delegado Romário chegou aqui de manhã cedo, junto com mais 2 policiais. A batida que eles organizaram duraram 3 dias. Juntaram uns 20 homens da região, todos armados, e vasculharam a mata de ponta a ponta. Encontraram mais pegadas, alguns galhos quebrados bem altos nas árvores e uma espécie de covil em uma gruta no meio da serra, com ossos de animais espalhados pelo chão, mas a criatura tinha sumido. Depois daquilo, os ataques pararam de repente. Durante 2 semanas não morreu mais nenhum animal nas fazendas da região. O pessoal começou a relaxar, achando que o problema já tinha sido resolvido. Alguns falam que a criatura tinha ido embora, outros que tinha morrido ou sido morta por algum caçador. Mas eu sabia que a coisa ainda estava por aí, porque nas noites de lua nova, quando estava tudo bem escuro, eu ainda ouvia uns ruídos estranhos vindo da mata. Um barulho que não era de animal conhecido, uma espécie de chamado grave e prolongado que fazia os poucos cães que sobraram na região ficarem inquietos. Foi numa quinta-feira de abril, quase um mês depois da morte da pretinha, que eu tive o segundo encontro com a criatura. Eu estava voltando da cidade de bicicleta, depois de ter ido comprar remédio para minha mãe na farmácia. Eram umas 6 horas da tarde. Ainda tinha luz do dia, mas o sol já estava se escondendo atrás dos morros. Quando passei pela ponte do rio, a uns 3 quilômetros de casa, ouvi um barulho de galhos se quebrando na mata do lado direito da estrada. Parei a bicicleta e fiquei prestando atenção. O barulho parou também, como se alguma coisa tivesse percebido que eu estava ali. Esperei uns 2 minutos e depois continuei pedalando, mas mais devagar, prestando atenção nos 2 lados da estrada. Foi quando vi a criatura pela segunda vez. Ela estava parada entre as árvores, a uns 50 metros para dentro da mata, me observando. Dessa vez, deu para ver melhor os detalhes. O corpo era coberto de pelos escuros e emaranhados. Os braços eram longos demais. E a cabeça tinha um formato que lembrava um pouco a cabeça de uma pessoa, só que maior e com uma testa muito saliente e um focinho meio que de porco. Os olhos continuavam brilhando no escuro, e quando ela percebeu que eu tinha visto ela, fez aquele som grave que eu tinha ouvido nas noites anteriores. Não saí correndo dessa vez. A criatura deu 2 passos na minha direção, mas depois parou e voltou para dentro da mata, desaparecendo entre as árvores, fazendo muito barulho. Eu cheguei em casa e contei tudo para o meu pai. Ele me ouviu em silêncio e depois disse que não era para eu andar sozinho na estrada depois das 5 horas da tarde. A partir daquele dia,
Quando precisava ir na cidade, ele sempre ia junto comigo de caminhonete e armado. Os meses foram passando e aos poucos a vida foi voltando ao normal. O pessoal parou de falar no assunto. As famílias voltaram a deixar as crianças brincarem no quintal depois do jantar. E os fazendeiros relaxaram a vigilância com os animais. Mas eu continuava vendo a criatura de vez em quando, sempre de longe, sempre me observando. A última vez que eu a vi foi em setembro do mesmo ano. Eu estava capinando um mato nos fundos quando ela apareceu na borda da mata, do outro lado do rio. Ficou ali parada uns 5 minutos, meio que farejando o ar, e depois foi embora. Desde então, eu nunca mais tive notícias daquele ser. Nunca mais apareceu bicho morto de forma estranha na região. E nunca mais ouvi aquele chamado grave nas noites escuras. É como se ela tivesse decidido ir embora para sempre, ou como se tivesse encontrado o que estava procurando e não precisasse mais ficar por aqui. Bem, hoje com a internet e todas as modernidades e vendo os relatos aqui do canal, eu não tenho dúvidas que aquele bicho era na verdade um lobisomem. Boa noite. Olá, podem me chamar de Gustavo. Eu sou de Guaratinguetá e esse relato que aconteceu foi em março de 2022. Era época de carnaval e o movimento no trabalho estava devagar. Naquela época, eu ainda bebia bastante, coisa que deixei para trás depois do que aconteceu. Todo final de semana era a mesma rotina. Eu saía do trabalho no sábado, meio-dia, passava no bar para tomar umas e depois ia para casa assistir televisão e futebol. Nesse sábado específico, dia 12 de março, tinha combinado com meu primo Marcelo de ir até Lorena buscar uma peça. Era uma bomba de combustível que só tinha numa casa de autopeças lá. O Marcelo ia me dar uma carona porque minha moto estava na oficina esperando reparo no carburador há 2 semanas, e eu sempre deixava para depois. Saímos de Guaratinguetá umas 5 horas da tarde, pegamos a Dutra sentido Rio. O Marcelo dirigia um Corsa preto, ano 2008, meio surrado, mas que andava bem. Conversamos sobre futebol, sobre a oficina, sobre a vida. Ele me contou que estava pensando em se mudar para São José dos Campos por causa do emprego novo na Embraer. Chegamos em Lorena quando já estava escurecendo. A casa de autopeças ficava numa rua meio afastada do centro, perto da antiga rodoviária. Compramos a peça, tomamos um café no bar da esquina e voltamos para o carro. Era mais ou menos umas 7h30 da noite. Na volta, logo depois da praça do pedágio de Guaratinguetá, o Marcelo resolveu pegar um atalho que conhecia, uma estrada de terra que cortava por dentro, passava por umas fazendas e saía lá perto do bairro do Pedregulho. Disse que ia economizar uns 15 minutos. Eu não conhecia aquele caminho, mas eu confiei nele. A estrada era estreita, cheia de curva com mata dos 2 lados. O farol do carro iluminava só uns 20 metros à frente. Andamos uns 10 minutos sem ver uma casa, sem ver nada. Só mato e uma cerca de arame farpado que acompanhava a estrada do lado direito. Foi quando chegamos em uma reta mais longa e vimos uns 100 metros à frente uma cerca diferente. Era de ferro, alta, pintada de preto com umas hastes pontiagudas em cima, parecendo cerca de um cemitério ou de uma mansão antiga. Estava bem no meio da estrada, bloqueando completamente a passagem. O Marcelo pisou no freio devagar e parou o carro a uns 5 metros da cerca. Deixou o farol ligado iluminando. A cerca tinha uns 2,5 metros de altura, toda certinha com portão duplo no meio. Não tinha placa, não tinha nada indicando o que era aquilo. Rapaz, mas que jossa é essa? O Marcelo falou desligando o motor. Descemos do carro para ver melhor. A cerca continuava para os 2 lados, sumindo na escuridão. Do lado esquerdo, onde antes só tinha mato, agora parecia ter uma construção, uma sombra escura que não dava para distinguir direito. Do lado direito, atravessava a estrada e continuava cortando onde antes passava a cerca de arame farpado. Tentamos empurrar o portão, mas estava trancado e não tinha cadeado visível. Sacudimos as hastes de ferro.
firme, sem folga nenhuma. Parecia que tinha sido construída ali há muito tempo, mas isso não fazia sentido. O Marcelo jurava que tinha passado por aquela estrada fazia 2 dias e não tinha cerca nenhuma. Voltamos para o carro. O Marcelo tentou dar ré para voltar, mas a estrada era muito estreita e tinha valeta dos 2 lados. Com o carro ligado, ficamos uns 5 minutos pensando no que fazer. Não tinha sinal de celular. A única opção era voltar pelo mesmo caminho, uns 15 quilômetros até a Dutra. Quando Marcelo ia engatar ré, escutamos um barulho atrás do carro, um arrastar de ferro no chão, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pesada. O som vinha da direção que tínhamos vindo, lá da curva que não dava mais para ver. Ficamos quietos, escutando. O barulho parou. Depois de uns 30 segundos, recomeçou mais perto, e uma voz meio abafada, como se a pessoa estivesse falando de dentro de um tambor, disse: "Ô de casa, tem alguém aí?" Eu e o Marcelo nos olhamos. Não era a voz de homem ou mulher. Era diferente e esquisito. O Marcelo baixou o vidro e disse: "Tem sim, estamos aqui no carro." Depois o barulho da corrente voltou, agora bem mais perto. Uma sombra apareceu na beirada da luz do farol, lá atrás. Alta, comprida, mas que não dava para ver direito porque ficava sempre na penumbra. "Estão perdidos?" a voz perguntou. "A cerca aqui na frente não estava ontem," o Marcelo respondeu com a voz trêmula. "Cerca? Que cerca?" Olhamos para a frente, onde estava a cerca de ferro, mas já não tinha mais nada, só a estrada continuando reta, com a cerca de arame farpada do outro lado, do lado direito como era antes. O portão, as hastes pontudas, tudo tinha sumido. O Marcelo pisou fundo no acelerador sem falar nada. Saímos cantando o pneu. Pelo retrovisor, eu vi a sombra parada no meio da estrada, sem se mexer, até desaparecer na curva. Chegamos na Dutra em 5 minutos. Paramos no primeiro posto de gasolina que encontramos. Descemos do carro tremendo, não de frio, mas de nervoso. "Você viu aquela cerca?" eu perguntei. "Eu vi. Tem gente que vê casa onde não tem casa, ponte onde não tem rio. Meu conselho, não voltemos mais por lá." Desde aquele dia eu nunca mais passei por aquela estrada de noite. O Marcelo mudou mesmo para São José dos Campos, arrumou um emprego na Embraer, casou com uma moça de lá. Parei de beber também, não sei se foi por causa daquilo ou se já estava na hora mesmo, mas depois daquela noite a cachaça perdeu o gosto. O trabalho está indo bem, contratei um ajudante. Às vezes, quando eu estou consertando algum carro e o rádio começa a tocar baixinho, eu penso naquela cerca de ferro. Por que apareceu e por que sumiu? O que mais me intriga é que, na semana seguinte, passei na prefeitura para pagar o IPTU e aproveitei para perguntar sobre aquela estrada. Quando a gente tentou ver pelo Google Maps, aquela estrada não aparece de forma alguma no mapa. É como se ela não existisse. Olá a todos, eu me chamo Bruno. Eu sou do Maranhão. Eu carrego comigo a lembrança de uma noite assustadora vivida no ano de 2017. Eu prefiro não mencionar a cidade em que isso aconteceu por motivos particulares. Ainda mais que é a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre esse assunto. Desde que eu nasci, eu morava em um bairro humilde com os meus pais e a minha irmã gêmea. A minha casa ficava a alguns metros depois de uma encruzilhada e nunca tínhamos visto nada de estranho ou sobrenatural em nosso bairro. O meu pai veio a falecer em 2009 e minha mãe passou a nos sustentar com uma pensão que ela recebia, além de alguns bicos que ela fazia também. Quando eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar para tentar complementar a renda da nossa família junto com a minha irmã. Não eram os trabalhos ideais, muitos eram temporários, mas eu me virava como podia para ajudar a minha mãe. No ano de 2017, eu consegui um emprego como operador de telemarketing. Antes disso, eu estava desempregado há quase um ano, e esse trabalho me ajudaria também a custear minha faculdade de serviço social que eu fazia naquela época. Quando eu fui contratado, a empresa designou-me para trabalhar à noite.
Eu iria começar a trabalhar desde as 7 horas da noite até as 2 horas da manhã. Foi devido a isso que eu tive um contato com algo sobrenatural e assustador. Eu pedi à empresa para trabalhar no horário noturno, pois eu fazia faculdade pela tarde, e logo após eu sair da faculdade, eu ia para o meu trabalho. Na cidade em que eu moro, geralmente os ônibus circulam até a meia-noite. Depois disso, em muitos lugares, não tem mais transporte público disponível. Então, a empresa disponibilizava uma van para deixar os funcionários que saíam depois das 12 horas da noite. Eu me lembro que em uma noite de sexta-feira, eu tinha saído do meu trabalho. Era uma noite de lua cheia. Eu era um dos funcionários que a empresa deixava por último, devido ao bairro que eu morava ser bem afastado do centro da cidade. Porém, a van não me deixava exatamente na porta de casa. Infelizmente, a rua em que eu morava estava em péssimo estado, o que deixava praticamente intrafegável para carros e até motos. E se a van tentasse passar por ali, poderia não conseguir sair mais, ou talvez somente com a ajuda de um guincho, devido aos enormes buracos. Infelizmente, é uma situação comum na minha cidade. O motorista, como de costume, me deixou na avenida e eu tinha que andar, creio que uns 100 metros para chegar em casa. Um detalhe interessante é que eu tinha que passar nessa encruzilhada até chegar em casa. Desde que eu comecei a trabalhar de noite, eu via nessa encruzilhada, algumas vezes, alguns tipos de oferendas ou despachos. Eu não sei ao certo o que era, pois eu não entendo muito desses assuntos. Alguém os deixava lá de madrugada, mas quando era de manhã não tinha mais nada. Naquela noite estavam lá essas oferendas, bem na encruzilhada. E quando eu passei, eu comecei a escutar latidos de cães furiosos que vinham de dentro de um matagal, quando eu já estava quase chegando em casa. Eu fiquei um pouco apreensivo, pensando ser ladrão. Aquela algazarra de cães começou a se aproximar da encruzilhada, quando de repente saiu de dentro do matagal uma criatura peluda enorme, com as pernas tortas, e andava como se fosse um homem, em 2 patas, e tinha uma cabeça que se assemelhava à de um lobo, e os seus dentes eram grandes, enormes. Aquele ser tinha pelos que brilhava devido à luz do luar. Os cães brigavam com aquela coisa que dava patada neles, fazendo os cachorros voarem longe. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela cena, que acontecia ali a uns 15 metros de distância, eu acho. A criatura foi se aproximando da encruzilhada. Parecia que estava muito interessada na oferenda que deixaram lá. E os cães à sua volta latiam e às vezes o mordiam nas patas traseiras. Por sorte, aquela besta não me viu, talvez devido a estar concentrada nos cães em sua volta. Mas me parece que aquele monstro era meio cego, pois andava meio desnorteado, olhando para todos os lados. Ele por muitas vezes olhou na minha direção, mas parece que não me viu, ou talvez me ignorou, eu não sei. Eu saí correndo, cheguei em casa e tranquei o portão. Eu não consegui dormir pensando naquilo que eu presenciei. No outro dia, eu passei ali na encruzilhada, mas não havia nada. Nenhum vestígio de sangue. Somente que alguns cães que andavam ali na rua estavam feridos e alguns estavam mancando. Naquele mesmo dia, eu pedi à empresa que mudasse o meu turno para amanhã, pois eu não queria mais trabalhar à noite. Eles atenderam o meu pedido, porém, eu teria que esperar uma semana até que eles pudessem fazer todo o processo de mudança de turno. Nesses dias que eu tive que esperar, eu ainda tive que trabalhar de noite, e era um inferno. Eu tinha que passar de madrugada naquele mesmo local. Não havia um caminho alternativo. Desde aquela noite, eu tinha a sensação de que algo me observava de dentro do mato. Eu tinha medo de ver aquela coisa de novo e ela saltar em cima de mim. Eu não podia pedir demissão, pois eu precisava muito daquele trabalho. Eu comecei a trabalhar no turno da manhã e nunca mais via aquela criatura ou tive qualquer tipo de experiência similar. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Bruno. Eu sou do Maranhão.
Eu carrego comigo a lembrança de uma noite assustadora vivida no ano de 2017. Eu prefiro não mencionar a cidade em que isso aconteceu por motivos particulares, ainda mais que é a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre esse assunto. Desde que eu nasci, eu morava em um bairro humilde com os meus pais e a minha irmã gêmea. A minha casa ficava a alguns metros depois de uma encruzilhada e nunca tínhamos visto nada de estranho ou sobrenatural em nosso bairro. O meu pai veio a falecer em 2009 e minha mãe passou a nos sustentar com uma pensão que ela recebia, além de alguns bicos que ela fazia também. Quando eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar para tentar complementar a renda da nossa família junto com a minha irmã. Não eram os trabalhos ideais, muitos eram temporários, mas eu me virava como podia para ajudar a minha mãe. No ano de 2017, eu consegui um emprego como operador de telemarketing. Antes disso, eu estava desempregado há quase um ano, e esse trabalho me ajudaria também a custear minha faculdade de serviço social que eu fazia naquela época. Quando eu fui contratado, a empresa designou-me para trabalhar à noite. Eu iria começar a trabalhar desde as 7 horas da noite até as 2 horas da manhã. Foi devido a isso que eu tive um contato com algo sobrenatural e assustador. Eu pedi à empresa para trabalhar no horário noturno, pois eu fazia faculdade pela tarde, e logo após eu sair da faculdade, eu ia para o meu trabalho. Na cidade em que eu moro, geralmente os ônibus circulam até a meia-noite. Depois disso, em muitos lugares, não tem mais transporte público disponível. Então, a empresa disponibilizava uma van para deixar os funcionários que saíam depois das 12 horas da noite. Eu me lembro que em uma noite de sexta-feira, eu tinha saído do meu trabalho. Era uma noite de lua cheia. Eu era um dos funcionários que a empresa deixava por último, devido ao bairro que eu morava ser bem afastado do centro da cidade. Porém, a van não me deixava exatamente na porta de casa. Infelizmente, a rua em que eu morava estava em péssimo estado, o que deixava praticamente intrafegável para carros e até motos. E se a van tentasse passar por ali, poderia não conseguir sair mais, ou talvez somente com a ajuda de um guincho, devido aos enormes buracos. Infelizmente, é uma situação comum na minha cidade. O motorista, como de costume, me deixou na avenida e eu tinha que andar, creio que uns 100 metros para chegar em casa. Um detalhe interessante é que eu tinha que passar nessa encruzilhada até chegar em casa. Desde que eu comecei a trabalhar de noite, eu via nessa encruzilhada, algumas vezes, alguns tipos de oferendas ou despachos. Eu não sei ao certo o que era, pois eu não entendo muito desses assuntos. Alguém os deixava lá de madrugada, mas quando era de manhã não tinha mais nada. Naquela noite estavam lá essas oferendas, bem na encruzilhada. E quando eu passei, eu comecei a escutar latidos de cães furiosos que vinham de dentro de um matagal, quando eu já estava quase chegando em casa. Eu fiquei um pouco apreensivo, pensando ser ladrão. Aquela algazarra de cães começou a se aproximar da encruzilhada, quando de repente saiu de dentro do matagal uma criatura peluda enorme, com as pernas tortas, e andava como se fosse um homem, em 2 patas, e tinha uma cabeça que se assemelhava à de um lobo, e os seus dentes eram grandes, enormes. Aquele ser tinha pelos que brilhava devido à luz do luar. Os cães brigavam com aquela coisa que dava patada neles, fazendo os cachorros voarem longe. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela cena, que acontecia ali a uns 15 metros de distância, eu acho. A criatura foi se aproximando da encruzilhada. Parecia que estava muito interessada na oferenda que deixaram lá. E os cães à sua volta latiam e às vezes o mordiam nas patas traseiras. Por sorte, aquela besta não me viu, talvez devido a estar concentrada nos cães em sua volta. Mas me parece que aquele monstro era meio cego, pois andava meio desnorteado, olhando para todos os lados. Ele por muitas vezes olhou na minha direção, mas parece que não me viu, ou talvez me ignorou, eu não sei. Eu saí correndo, cheguei em casa e tranquei o portão. Eu não consegui dormir pensando naquilo que eu presenciei.
No outro dia, eu passei ali na encruzilhada, mas não havia nada. Nenhum vestígio de sangue. Somente que alguns cães que andavam ali na rua estavam feridos e alguns estavam mancando. Naquele mesmo dia, eu pedi à empresa que mudasse o meu turno para amanhã, pois eu não queria mais trabalhar à noite. Eles atenderam o meu pedido, porém, eu teria que esperar uma semana até que eles pudessem fazer todo o processo de mudança de turno. Nesses dias que eu tive que esperar, eu ainda tive que trabalhar de noite, e era um inferno. Eu tinha que passar de madrugada naquele mesmo local. Não havia um caminho alternativo. Desde aquela noite, eu tinha a sensação de que algo me observava de dentro do mato. Eu tinha medo de ver aquela coisa de novo e ela saltar em cima de mim. Eu não podia pedir demissão, pois eu precisava muito daquele trabalho. Eu comecei a trabalhar no turno da manhã e nunca mais via aquela criatura ou tive qualquer tipo de experiência similar. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.